Boa tarde a todos. Eu recebo a informação do Dr. Rony Andretta, nosso gerente de tecnologia de informação, que nós já estamos ao vivo e a cores na internet. Então, Rony, não são ouvintes nem telespectadores, são internautas. É isso? É isso. Então, uma saudação a todos os presentes e a todos os que nos assistem pela internet. Nós vamos começar os trabalhos desse seminário. Meu nome é Adriano Reisenberg, engenheiro agrônomo, fiscal de defesa agropecuária da ADAPAR, e ocupo a função de diretor de defesa agropecuária. Bem, é de conhecimento de todos que no ano passado, ou na safra 2012-2013, a mídia nacional divulgou bastante o problema da helicover parmígera, principalmente no estado da Bahia, no estado de Goiás. As notícias eram bastante alarmantes, né, uma praga com capacidade destrutiva das lavouras comerciais. Isso gerou uma comoção, posso dizer assim, em todos os estados que têm a agricultura como um forte carro-chefe da economia. Em função disso, dessas notícias, da prevenção toda que se gerou no país, a ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, procurou antecipar as ações e as medidas que nós vamos tomar como prevenção a essa praga, nessa safra que se inicia aí a partir do mês de agosto aqui no sul. Em função de todas essas notícias, né, o MAPA editou aí a IN número 13, transferindo aos estados a autorização para importação de agrotóxicos à base do ingrediente ativo benzoato de imamectina. E, na sequência, a IN 13, com uma série de medidas para delimitação da ocorrência da praga e outras medidas de controle. Então, tudo isso será abordado aqui, mas antes de nós iniciarmos as apresentações, eu quero passar a palavra para o nosso diretor-presidente, Dr. Inácio Afonso Cretz, para que faça uma saudação aos presentes e todas as entidades que foram convidadas para esse evento. Inácio, por favor. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos para esse evento cuja iniciativa da Diretoria de Defesa Agropecuária nos honra podermos recebê-los aqui e discutir um assunto tão importante como é essa detecção da helicover parmígera, que criou até um certo pânico aí na agricultura brasileira. Recentemente foi alvo de muita notícia, né, de bastante mídia, envolvendo aí o serviço estadual, principalmente pelas condições favoráveis que teve no oeste da Bahia, essa pujante e nova agricultura brasileira, uma fronteira nova, bastante bem implantada já hoje, mas encontrou condições favoráveis para toda essa sensação de impotência que havia com o ataque dessa praga naquela região. Envolveu o Serviço Estadual da Bahia, envolveu o Ministério da Agricultura e com a presença do Ministério Público Federal, quer dizer, uma série de eventos que aí aconteceram, e claro que isso se disseminou também e acabou chegando aqui ao Paraná. Dentre as atribuições da ADAPAR, já com um ano de sua existência, quando isso aconteceu, está aí a vigilância sanitária, o diagnóstico, a prevenção, o combate,
cadastramento dos agrotóxicos, a disponibilidade de informações para o produtor, para os técnicos, para assistência técnica, para editar normas complementares ou suplementares quando necessário, enfim, uma série de atribuições que cabe à ADAPAR fazer, e dentre elas está esse evento aqui, então, para esclarecer, trazer, discutir, receber informações também. Hoje nós contamos com a honrosa presença aqui no Ministério da Agricultura. Tive a satisfação de trabalhar junto com o Franz um bom tempo na SDA, em Brasília, Secretaria de Defesa Agropecuária, enfim. Queremos recebê-los de mente aberta e coração quente, nesse inverno curitibano aqui, Franz, não quero que se assuste, né? Mas no Paraná essa praga não encontrou um eco tão forte, né? Ainda bem, né? Como em outras regiões do país. Quem sabe por condições ambientais não se instalou, ou houve algum outro manejo favorável, e eu, como veterinário, não vou me intrometer nessa área. Vou deixar que vocês aqui, os especialistas, nos tragam aqui novidades, ou então nos digam quais são as melhores formas de enfrentamento para mais essa praga, que a agricultura não precisa dessas pragas, né? Com bom manejo, com bom uso dos recursos existentes, com a tecnologia existente, com conhecimento científico, com a presença da Embrapa aqui, que nos honra, a Embrapa está junto aqui com a gente, sempre trazendo o que existe de mais novo em pesquisa, em diagnóstico, em recomendações de manejo integrado de pragas, enfim, tudo que é benéfico para a agricultura, e nós não podemos ficar dependendo sempre de uma molécula nova ou uma molécula já sendo usada para combater pragas. Nós temos muitas outras formas de fazer defesa agropecuária, nós temos muitas outras formas de prevenir a entrada de pragas. Muitas dessas pragas, assim como essa, ela não chegou agora, ela já deve estar aí há mais tempo, porque pelo menos até aí eu entendo que ela não se disseminaria tão drasticamente, tão fortemente e tão rapidamente como aconteceu dela ser detectada em vários lugares. Isso já aconteceu com enfermidades na área humana, na área animal, e a área vegetal não vai escapar disso também. Ela nem sempre é detectada no seu ponto de ingresso. Às vezes isso é possível. E podemos estar aí tendo pragas e doenças no país que nós sequer sabemos que existem, e uma hora dessas elas dão um problema. Então nada melhor do que um evento como esse, Adriano, parabéns pela iniciativa, né? Discutir isso, trazer ao conhecimento público, à luz da ciência e da tecnologia existente, tudo de bom e de ruim que está acontecendo aí com essa praga. Desejo então um bom evento a todos, sejam bastante objetivos, que sejam bastante participativos, e que daqui saia depois uma nota então informando a quem de direito e a quem estiver interessado no que nós podemos evoluir no combate e prevenção dessa doença. Que tenham todos uma boa tarde, bom proveito. Isso também. Obrigado, Inácio. Bem, eu queria registrar a presença de alguns convidados que se fazem fisicamente aqui no nosso auditório. O colega do Serviço Oficial de Defesa Agropecuária de Santa Catarina, o Breda, junto com a Patrícia e o Matheus, vieram lá da mais quente Florianópolis, passar um frio aqui conosco. Muito obrigado pela presença, são da casa. O Carlos Franz, do MAPA, veio de Brasília, é do Departamento de Sanidade Vegetal, já foi citado aqui pelo Inácio. A Aline também, é aqui do MAPA Paraná. Representando a FAEP, os colegas agrônomos Elisângeles, Carla e o Heverson, muito obrigado. O professor Vitor Pelais, ele coordena um projeto consultório na indústria de agrotóxicos da Universidade Federal do Paraná, também presente. Colegas da Emater, Paraná, Maurina, o Geller. Nós temos aqui também, eu vi, acabou de entrar o Luiz Carlos Ribeiro, da Andef, obrigado. Temos o Tadashi, da empresa BASF, também representante da Bayer,
O professor Fernando Albuquerque, da Universidade Estadual de Maringá. Professor, muito obrigado. Nós convidamos as universidades estaduais do Paraná, de Ponta Grossa, Londrina, Maringá. Tenho certeza que esse seminário vai repercutir em todas as nossas faculdades de agronomia do Estado. Muito bem. Antes de falar da Helicoverpa, nós precisamos falar um pouquinho da ADAPAR. A ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, foi criada em dezembro de 2011, Lei Estadual 17.026, é a mais nova vinculada da Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná, e a ADAPAR veio substituir o extinto DEFIS, Departamento de Fiscalização e Defesa Agropecuária. Uma luta antiga, uma reivindicação de muitos anos, e o propósito da ADAPAR é dar continuidade ao bom trabalho que o DEFIS vinha executando, se aperfeiçoando, melhorando a sua estrutura, os seus procedimentos, se atualizando. E hoje, dizer então que a ADAPAR ela executa todas as atividades que o DEFIS executava e amplia, dadas as novas demandas que surgem nesse mundo tão dinâmico, e a defesa agropecuária precisa se atualizar. Nós temos, tanto na área animal, saúde animal, sanidade vegetal, trânsito agropecuário, inspeção de produtos de origem animal. Futuramente deveremos ter a inspeção de produtos de origem vegetal. Então, essas gerências, junto com uma gerência de apoio técnico, uma gerência de laboratórios, nós estamos nos estruturando para prestar o serviço que a agropecuária do Paraná exige. Hoje nós somos 139 fiscais de defesa agropecuária e engenheiros agrônomos, 216 médicos veterinários, 203 assistentes de fiscalização de defesa agropecuária, são técnicos de nível médio, distribuídos aí no Estado em 22 unidades regionais de sanidade agropecuária e 132 unidades locais de sanidade agropecuária. Hoje aqui nós estamos trabalhando, que vai ser apresentado, envolvendo diretamente então a gerência de sanidade vegetal, que tem na figura do engenheiro agrônomo Marcílio, o gerente dessa importante área. Nós temos o coordenador da fiscalização do comércio e uso de agrotóxicos, o engenheiro agrônomo João Miguel Tosato. Temos aqui os nossos colegas do cadastro de agrotóxicos, o Renato Rezende Youngblood, o Pasqualim e a Caroline Garbuio, e a nossa coordenadora do projeto de sanidade das grandes culturas, a Maria Celeste, que colaborou, trabalhou muito para que esse evento se realizasse. E conto com todos eles aqui, porque depois das apresentações nós vamos abrir para questionamentos, tanto dos presentes quanto dos internautas. Muito bem. Pode passar o próximo, por favor? Acho que passou demais. Exato. A programação primeiro. Então nós vamos começar só colocando aqui a programação, que já estava disponibilizado há alguns dias. Eu vou falar um pouco do nosso trabalho de fiscalização de agrotóxicos, de uma forma geral. Na sequência, nós vamos ter a palavra do doutor Adnei de Freitas Bueno, da Embrapa Soja Londrina. O nosso gerente Marcílio vai falar sobre os agrotóxicos e as dificuldades da implementação da IN12. E o nosso colega Alan, gerente da área de apoio técnico, vai mostrar alguns dados interessantes que o Ciagro já captou. E, ao final, nós vamos abrir para questionamentos, contribuições. Vou passar o próximo. Bem, falando então do nosso trabalho, o trabalho da ADAPAR, que é uma continuidade do que o DEFIS executava,
da fiscalização do comércio e uso de agrotóxicos, né? Aqui estão as leis que embasam o nosso trabalho. A lei estadual e seu regulamento, a lei federal. Chamar atenção para o fato de que o que nós vamos falar aqui de ações de fiscalização, comércio e uso, né, as ações dos fiscais a campo, elas se baseiam 99% nos enquadramentos previstos na legislação federal, na Lei 7.802/89 e no Decreto Federal 4.074/2002. A lei estadual é bem anterior, inclusive à Constituição da República, e hoje ela nos sustenta na exigência do registro de comerciante e no próprio cadastro de agrotóxicos, basicamente. Quanto ao mais, nós utilizamos a legislação federal para executar o trabalho. O Manual de Fiscalização do Comércio e Uso de Agrotóxicos e Receituário Agronômico, ele está disponibilizado no nosso portal. Ele é um bom material para todos os profissionais que atuam nessa área de recomendação de agrotóxicos. E nós, de uma forma muito transparente, colocamos nesse manual as principais ocorrências e os enquadramentos legais que nós utilizamos. Pode passar a próxima. Bom, o nosso trabalho, então, ele começa no registro dos estabelecimentos comerciais. Quem quer comercializar agrotóxico no Paraná tem que estar registrado na ADAPAR. Nós observamos muito a questão das instalações adequadas. O interessado tem que apresentar a licença de operação. A licença de operação que é um ato administrativo complexo, ou seja, ele envolve a decisão e atuação de mais de um órgão público, no caso a ADAPAR, né, o IAP, que faz a análise dessa licença de operação, e nós temos aí um colega nosso já, um fiscal de defesa agropecuária, o colega Ralph Andrade, que está começando já a escrever um projeto para melhorar e padronizar esse trabalho todo que envolve vários órgãos, né? Convidamos representantes do IAP, do Corpo de Bombeiros, e nós queremos ter aí uma novidade, um projeto bastante interessante, para termos segurança para conceder o registro de comerciante agrotóxico. A questão do RT, o responsável técnico, que ao contrário do que muitos possam afirmar, o RT que nós exigimos, ele não está sendo solicitado para prescrever receitas. Ele até pode fazer isso, mas a função do RT, né, do responsável técnico, enquanto o responsável pelo estabelecimento, é principalmente na questão da segurança, do armazenamento, da capacitação, treinamento da equipe. Nós temos também comerciantes que têm registro de comerciante e de prestador de serviço fitossanitário. Então, a figura do profissional RT é muito importante para que tudo isso seja executado com segurança. O trabalho prossegue, né, com o cadastro dos agrotóxicos. Então, todos os agrotóxicos, para serem comercializados legalmente no Paraná, eles passam antes por uma análise da nossa equipe de cadastro. Então, eles são registrados nos órgãos federais, o mapa culmina o registro, e nós fazemos o cadastro analisando criteriosamente se as informações que foram apresentadas no mapa também estão presentes aqui no cadastro, no Paraná. Questão de informações que tem que constar em bula, os testes de eficácia, né, nós estabelecemos pelo menos um controle de 80% para cada alvo, para aceitar esse agrotóxico no Estado. O cadastrante tem que atender a documentação, apresentar os testes para pelo menos 70% dos alvos da bula, né? E
A razão disso tudo é ofertar para os nossos agricultores produtos de qualidade, produtos que tenham um resultado que ele espera. E a fiscalização, então, de estabelecimentos comerciais, dos agrotóxicos, ela continua, ela é levada a efeito, né, no estado todo pelos fiscais de defesa agropecuária, que vão nos estabelecimentos verificar o que é que está sendo comercializado, quais são as condições de armazenamento, e a fiscalização também vai até o uso. Nós fiscalizamos o uso de agrotóxicos, papel esse que é fundamental, principalmente analisando as receitas que os profissionais prescrevem. Como vocês sabem, a receita é uma autorização que o agricultor precisa, ele precisa ter essa autorização, ele leigo, né, precisa que um profissional o autorize a adquirir e fazer uso do agrotóxico. E essa receita nós avaliamos, nós observamos, porque ela deve ser baseada num diagnóstico real. E ela deve conter ali as informações necessárias para aquele usuário leigo faça o uso adequado. Então, os cuidados específicos que aquele agricultor, aquele usuário tem que tomar pela condição de local, pela condição de equipamento que ele tem, né, o intervalo de segurança entre a última aplicação e a colheita para evitar resíduo, tudo isso aí é de suma importância. E esse é o foco da nossa fiscalização no uso de agrotóxicos. Pode passar o próximo? Não, passou demais. Mais um? Tá, até aí nós tínhamos, então, o próximo é do CIAGRO. Isso, obrigado. O que é o CIAGRO? O objetivo não é apresentar o CIAGRO aqui. É apenas eu fazer uma síntese de que todo esse trabalho de controle dos comerciantes, controle das receitas prescritas, né, elas terminam ou elas são registradas por esse sistema. O Sistema de Monitoramento do Comércio e Uso de Agrotóxicos do Estado do Paraná, o CIAGRO. O Dr. Rony sabe muito bem quanto nós, junto com a Celepar, CREA Paraná, nos esforçamos aí para concretizar esse anseio dos colegas da fiscalização. Porque os comerciantes são obrigados a enviar arquivos eletrônicos de vendas, né, um arquivo eletrônico das receitas que autorizaram essas vendas, e nós conseguimos ter um panorama, então, de quais culturas estão demandando, né, o que é que está sendo vendido, quais são os usuários, onde eles estão usando. Né. Nenhum agrotóxico pode ser receitado no Paraná se não tiver cadastrado, e o controle é feito exatamente pelo CIAGRO. Porque se alguma receita for feita para agrotóxico não cadastrado, ele não vai conseguir cumprir a obrigação de enviar o arquivo para a DAPAR. Então, esse sistema, ele é muito bom para fiscalização, mas não só para fiscalização. Esse sistema, primeiro, ele é uma plataforma pública, gratuita, para os profissionais que prescrevem, que precisam prescrever receitas. Eles conseguem fazer isso com toda a segurança, pois não vão conseguir selecionar um agrotóxico que não esteja registrado, cadastrado para uso. Esse sistema, ele é uma ferramenta para certificação da produção do Paraná. Qualquer produtor, em solicitando, pode ter pela chancela oficial da ADAPAR um descritivo, um demonstrativo de todos os agrotóxicos que ele usou ao longo do período de produção. Né? Então nós sabemos para onde caminha o comércio internacional, que nem sempre as restrições, né, podem ser econômicas, tarifárias, e se fazem restrições, né, no aspecto de sanidade, de garantia, de idoneidade. E o CIAGRO é
uma ferramenta à disposição do agricultor paranaense. E um sistema extremamente seguro. Então, ele, por senha, o comerciante, o profissional que receita, o fiscal, eles têm diferentes acessos, né? Cada um acessa aquilo que pode e aquilo que lhe interessa. Muito bem, nós vamos mostrar algumas imagens que ilustram esse trabalho de campo. Então, pode passar. Então, como eu disse, nós vamos nos estabelecimentos verificar as condições de embalagens, de armazenamento, né? Onde, um caso como esse, de embalagem vazando, nós interditamos, o fabricante recolhe isso aí. Pode passar. Nós observamos também a questão da rotulagem e bulas, né? Então, esse exemplo aqui, esse produto foi interditado ao comércio porque fizeram, né, na época, uma bula, ela é fixada na embalagem, mas com uma letra tão pequena que ninguém conseguia ler o que tinha ali. Então, isso contraria o Decreto Federal 4.074. Então, esse é um cuidado que nós temos. Pode passar. Se a bula ela não se destaca facilmente, né, no caso aí quem ia tentar destacar a bula para tirar as informações ali necessárias para o bom uso, o correto uso do agrotóxico, não conseguia. Então, hoje isso melhorou muito. As empresas foram se adequando, né, e hoje está bem melhor a situação. Pode passar. Passou 2. Nós combatemos o comércio. Pode passar um aí, voltar um ainda. Isso. Opa, aí. Tá difícil. Bom, parou? Parou, aí. Então, a inventividade, né? O brasileiro é muito, ele se adapta muito, né, às necessidades. Isso é venda fracionada, né, o que é proibido, né? Comércio clandestino. Pode passar. E onde é que eles invasam isso aí? É em garrafa de chocomil, que isso é um risco para a população rural e tremendo. Pode passar. Comércio clandestino, né? Não use o banheiro está com defeito. O defeito é que está cheio de agrotóxico. Ou mais das vezes, né, agrotóxicos contrabandeados, agrotóxicos ilegais. O Tosato é o responsável por essas fotos aí, né, Tosato? Você tem uma verdadeira coleção de horrores, digamos assim. Eu peguei apenas alguma coisa, gente, porque aqui a gente só quer mostrar um panorama geral do que a gente encontra ainda aí no Paraná. Pode passar. Mais um? Cotrim? Olha aí, uma inspeção num fundo de uma loja, acho que era uma loja de ferragens, né? Pode passar o próximo. E nos degraus da escada tinha de tudo aí. Né? Os famosos contrabandeados, por aí vai. Então nós combatemos, porque nós exigimos muito, ou exigimos o que a lei permite que se exija do comerciante legalizado. E nós fazemos um trabalho para coibir o comércio clandestino. O objetivo final de tudo isso, gente, é evitar esse tipo de situação. Isso aqui é uma lavoura que está sendo destruída porque o agricultor foi num estabelecimento, foi pedir agrotóxico para repolho, saiu com um agrotóxico que não tem registro, consequentemente nem cadastro, para uso no repolho, era para soja. Então, período de carência, acabou tudo, né? Não vale mais nada. Pode passar. O que nós queremos, então, com todo esse trabalho, é que haja um comércio regular de agrotóxicos cadastrados, de qualidade, né, que passaram pelo crivo dos órgãos federais, testados, que as prescrições dos profissionais sejam baseadas em diagnósticos reais, para que não haja desvio de produto, que o produto seja usado da melhor forma possível, evitando ao máximo os seus efeitos indesejáveis, principalmente quanto ao resíduo nas culturas, que pode ser uma barreira aí para os nossos produtos.
É isso que nós queremos, uma produção paranaense livre desse tipo de restrições. Não é à toa que nós estamos na ADAPAR, né, reformatando tudo isso, investindo bastante, para que tenhamos aí a execução do programa que nós chamamos de Programa Alimento Seguro, pela fiscalização do uso de agrotóxicos. Portanto, em síntese, eu falei tudo isso para dizer que esses agrotóxicos à base do benzoato de amamectina, né, se forem encontrados no Paraná nessa safra, eles serão tratados como agrotóxicos clandestinos, comércio clandestino de agrotóxicos. Porque a ADAPAR não vai autorizar, nem receber o pedido de importação, né, então nós não teremos esses agrotóxicos no comércio legal. E na sequência nós vamos apresentar aqui quais agrotóxicos poderão ser receitados pela assistência técnica. Mas antes de falar dos agrotóxicos, né, nós vamos agora ouvir, na próxima apresentação, o Dr. Adinei de Freitas Bueno, da Embrapa. A Embrapa dispensa apresentações, mas eu faço questão de apresentar o Dr. Adinei de Freitas Bueno, paulista, engenheiro agrônomo graduado pela Faculdade de Agronomia Manuel Carlos Gonçalves, a Unipinhal, em 98. É mestre em entomologia agrícola pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, em 2001. E doutor em entomologia pela Universidade de São Paulo, a USP, em 2004. Realizou o doutorado sanduíche na University of Nebraska, em 2003. Atualmente, é pesquisador de entomologia da Embrapa Soja, sediado em Londrina. Atua também como professor orientador dos programas de pós-graduação em produção vegetal da Universidade de Rio Verde, desde 2006, e também do programa de pós-graduação em entomologia da nossa Universidade Federal do Paraná, desde 2010. Tem, portanto, uma grande experiência na área de entomologia agrícola, atuando principalmente no controle biológico com parasitoides de ovos e manejo integrado de pragas da cultura da soja. Em 2011 foi eleito membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências por um período de 5 anos. Doutor Adinei de Freitas Bueno, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. A palavra é sua. Obrigado ADAPAR pelo convite. É bastante gratificante estar aqui falando para uma plateia tão seleta assim, de um tema bastante polêmico e bastante importante. Tá bom. Tá. Eu vou estar falando então agora um pouquinho sobre o manejo do complexo de lagartas que atacam as vagens da soja. Porque um dos principais pontos que eu vou querer comentar é que Helicoverpa armigera é sim a grande popstar do momento, a que tem recebido a atração da mídia, mas ela não é a única lagarta que ataca as vagens, né? E até é discutível se ela é ou não a mais importante de todas, né? Então eu vou estar comentando um pouco sobre isso, que muito do que se comentou sobre a Helicoverpa armigera nessa safra foi Helicoverpa armigera, mas qualquer outro ataque de Spodoptera, de Heliotis, de Helicoverpa zea na soja, que essas pragas elas ocorrem simultaneamente, quem levou a culpa foi a Helicoverpa armigera, com certeza. Tá? Aqui está o telefone da minha sala e meu e-mail, tá? E eu vou estar, como Embrapa Soja aqui de Londrina, está sempre à disposição de vocês. Próximo, por favor. Na minha apresentação, eu quero, numa parte introdutória, colocar alguns conceitos importantes, a importância da praga, e com isso ter um diagnóstico do porquê dessa praga, do porquê ela ocorreu no estado da Bahia, com mais intensidade do que os demais estados, né? A questão de ter sido uma praga quarentenária que foi detectada pela primeira vez na safra passada. Então, fazer um pouco
dar uma situada no histórico, né, para daí depois entrar no passo a passo do manejo, né, falar das etapas do manejo, opções de inseticidas, a própria soja BT, que já estava liberada há algum tempo, e esse ano, com a aprovação da China, a gente vai ter comercialmente a soja BT disponível para os agricultores, tá? Numa quantidade limitada de semente ainda, no primeiro dia de venda, a Monsanto vendeu toda a disponibilidade dela de semente, mas que vai aumentar nas próximas safras, né? Então, como que a soja BT aí vai se encaixar dentro do que a gente chama de manejo integrado de praga, né? Falar então um pouquinho dos aspectos biológicos importantes dessa praga na questão do seu manejo e entrar em algumas considerações finais. Próximo. Primeira coisa, né, a gente fala muito Helicoverpa parmígera, mas quais são realmente as lagartas que atacam as vagens no período reprodutivo da soja, então, né? Próximo. Nós temos um complexo de lagartas. Temos lagartas que usualmente vão atacar as vagens, além das folhas, né, elas também podem ocorrer no período vegetativo. Entretanto, no período vegetativo elas são mais um desfolhador, né? No caso da Helicoverpa em si, ainda existe aspectos comportamentais delas que precisam ser estudados, se elas têm preferência ou não por regiões apicais da folha, que isso poderiam dar a ela mais ou menos importância, mas em geral no período vegetativo elas são desfolhadores, né? E a soja daí ela não distingue se é uma Helicoverpa, se é uma vaquinha, se é uma lagarta da soja que está se alimentando. O que vai ser perda de área foliar. Nós temos o complexo de Spodoptera e o complexo que a gente chama de Heliotínide, que é Heliotis mais Helicoverpa. Spodoptera, nós temos no mínimo duas espécies de importância que ocorrem na soja, a Spodoptera cosmioides e a Spodoptera eridânea são as duas mais comuns. A gente pode ter também a Spodoptera albula e até a Spodoptera frugiperda, que é a lagarta do cartucho do milho. Ela não é comum na soja, mas eventualmente pode ser encontrada na soja. E dentro das Heliotínides, a gente tem o gênero Heliotis e Helicoverpa, né? Heliotis virensis e, no caso, Helicoverpa, as duas mais comuns no Brasil são a Helicoverpa zeia e, no caso agora, a nova popstar, a Helicoverpa armígera. E todas essas lagartas, elas vão causar exatamente os mesmos danos que podem ser observados nessa foto aqui do central, que tem essas vagens atacadas com mordidas de lagarta, né? E daí, além da perda de produção, se esse ataque for em uma vagem ainda nova, pode ter o abortamento dessa vagem, pode entrar fungos da grãos ardidos aí, existe uma série de complicadores, né? A gente tem também a Chrysodeix includens, que era a lagarta conhecida antes como Pseudoplus includens, que é essa lagarta na foto abaixo aqui do slide, que também ocorre no período reprodutivo da soja, né? Vão correr junto essas lagartas. Entretanto, a falsa medideira, ou o grupo de falsa medideira, que pode ser, na verdade, mais que uma espécie, geralmente ela vai dar preferência para a folha, e só realmente em casos onde não há folha suficiente para alimentar, que daí ela pode até apresentar um hábito de atacar as vagens. Então, a gente vai precisar distinguir, a princípio, bem, esses dois, o grupo de cima aqui do slide, que são as lagartas que eu vou dar enfoque na minha apresentação, que são as lagartas que atacam as vagens da soja, das falsas medideiras, que ocorrem também junto no período reprodutivo da soja. Muitas vezes são alvo da mesma aplicação de agrotóxico, né, por ocorrerem junto, mas que raramente vão atacar as vagens. Próximo. E qual a importância desse complexo de lagartas que atacam as vagens da soja? Próximo. Com exceção da safra passada, até a safra 2011, 2012, eram pragas que sempre estiveram aí, né?
Com exceção da Helicoverpa parmígera, que foi detectada a primeira vez no ano passado, realmente, como comentou o colega, já está com uma distribuição bastante espalhada no Brasil, o que pode sugerir que ela realmente já tenha sido introduzida há mais tempo, não é uma coisa que não dá para se provar nem desprovar nada, mas elas eram pragas consideradas secundárias até a safra passada. Entretanto, no último ano, né, principalmente na região da Bahia, né, a gente encontra, principalmente na internet, relatos atribuindo a Helicoverpa parmígera, embora seja quase impossível separar a dano de Helicoverpa parmígera, de Zeia, de Heliotes, de Spodoptera, mas a esse grupo de lagartas atribuindo danos na Bahia lá de 2, no Brasil, na verdade, o mais específico na região da Bahia, de 2 bilhões de reais por perda por ataque dessa praga, mostrando que essas pragas que eram secundárias, elas passam realmente a atrair a atração, né, e a atenção nossa, e por isso eventos como esse ocorrendo aqui em Curitiba, dia 18 tem em Goiânia, a Agência de Defesa também está fazendo um seminário semelhante, a Bahia já está indo para o segundo evento, né, onde tem se discutido o ataque dessa praga. Próximo. Essas pragas antes, né, então a população dela flutuava, né, num nível populacional aqui abaixo do que a gente fala do nível de dano econômico. Então eram pragas secundárias. A população crescia, decrescia ao longo do ano e ao longo dos anos, mas nunca a ponto de causar prejuízo, né? O que fez que essa praga, que a população dela que flutuava abaixo do nível de dano, hoje flutuando acima do nível de dano? Então mudando o status dela de praga secundária para praga-chave. Isso é comum de ocorrer, né? Já ocorreu antes com a Chrysodeiches, né? Chrysodeiches sempre existiu na soja. Quando que foi o primeiro relato de falsa medideira como praga importante na cultura da soja? 2002, 2003, né? Um ano após a entrada da ferrugem asiática, né? Então, com o aumento do uso de fungicidas, se diminuiu muito o fungo entomopatogênio que controlava essas lagartas, que é a Anomúlia, né? E com isso, Chrysodeiches passou a ser uma praga-chave, ou talvez antes da entrada da Helicoverpa parmígera, era a principal lagarta da cultura da soja. Ácaro está indo para o mesmo lado, né? Até 2 anos atrás a gente não tinha uma acaricida registrada na soja. Hoje o Paraná já está com mais de meia aplicação em média de acaricida na soja, né? Especificamente para ácaros daí, né? Por que ácaro tem aumentado muito, né? Principalmente hoje, para percevejo, as opções, a gente tem os neonicotinoides mais piretroides e o acefato só, a gente só tem essas 2 opções, né? Então aumentou muito o uso de neonicotinoide mais piretroide. Piretroide, alguns piretroides fazem, na verdade, a fêmea do ácaro, além de matar os inimigos naturais, fazem a fêmea do ácaro colocar mais ovos. Neonicotinoide faz aumentar também fisiologicamente a fêmea do ácaro colocar mais ovos, então com o aumento do uso desses produtos, o ácaro passa a ser importante, né, e começa a necessitar aplicar acaricida na soja até às vezes, né. E então, né, essas mudanças de pragas secundárias para pragas-chave, normalmente é o uso errado de agrotóxico, ou abusivo, muitas vezes, né? O Paraná hoje, a soja está com 5,2 aplicações em média de inseticida, né? Se a gente pegar na década de 80, isso não passava de 2 aplicações, hoje a gente já triplicou quase o número de aplicações no Paraná, onde a gente tem uma Emater forte, atuante em soja, né, que é exemplo, né? Você vai para a Bahia, você está com 15 aplicações de inseticida na soja, né? Não é algodão, é soja, né? Então, esse uso
abusivo, né, tem feito muito pragas secundárias passar a ser praga-chave. Tem outra, a introdução de pragas exóticas pode ser a mudança no sistema produtivo, deixou de plantar plantio direto, deixou de plantar o plantio convencional, com plantio direto, deixou de queimar a cana-de-açúcar, né, pode também favorecer ou desfavorecer uma praga, só que eu vou dar ênfase na minha apresentação, principalmente para o uso errado de agrotóxico, porque muitas das mudanças do sistema produtivo são necessárias, e daí não dá para a gente mudar muito. Agora, agrotóxico é uma ferramenta que a gente tem que usar certo, né? Então, dá para se usar certo agrotóxico, e isso que é importante. Então, o uso errado dele tem trazido várias consequências indesejáveis. Próximo, por favor.